A gente vai falar agora da relação do Lula com governadores, tem visto aproximações aí circunstanciais ou permanentes. Dora, a pergunta é essa, porque a gente viu uma aproximação bem grande de Tarcísio de Freitas com Lula, mas aí envolvendo a tragédia no litoral norte do estado de São Paulo, né? O que você acha? Que é duradoura? Olha, em termos administrativos, acho que sim. Já tem o Eduardo Leite também combinando o encontro com Lula. Eu sempre costumo dizer que essa história de governador de oposição não existe. Existe governador de partido de oposição. Então, os partidos fazem o seu papel no Congresso. Governador, que é governador responsável, presidente, que é presidente responsável, não colocam a política, e principalmente a política eleitoral, no jogo, porque as administrações, elas são interligadas, principalmente os governos estaduais dependem em grande medida do governo federal, e mais, uma relação civilizada entre esses entes federativos é benéfica para a população. Você vê na questão da tragédia aí do litoral de São Paulo, foi celebrado como se fosse uma coisa excepcional a conjugação de esforços de governos estadual e federal, mas só foi celebrada porque a gente estava num buraco negro, tá certo? Em que a distorção era anterior, era no governo Bolsonaro, em que essa briga era trazida à baila, era colocada à frente dos interesses da população. O que o governador Tarcísio e o presidente Lula fizeram foi cumpriram os respectivos deveres. Agora, não acredito que esse tipo de relação, que é normal, que é saudável, que é o que se espera, que isso perdure ou tenha reflexos no momento eleitoral, né? Vamos ter aí um momento eleitoral no ano que vem, com as eleições municipais, e aí essas pessoas, aí sim, aí as pessoas voltam a ter esse caráter partidário e a disputa se dá normalmente. E no dia seguinte se volta a essa relação administrativa que eu chamo de civilizada. Isso é o ideal, isso é o desejável. Isso é que no momento está acontecendo. Se continuará a acontecer, gente, aí são outros 500, como é que é? Cruzeiros? Não, reais, né? Reais, isso. Ô, Dora, mas ainda antes da gente passar para o nosso antes da gente passar para o nosso próximo assunto, ainda falando sobre essa relação com governadores, vamos lembrar que antes desse episódio envolvendo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o presidente Lula, uma imagem que pegou muito bem, teve outra imagem muito forte depois dos atos de 8 de janeiro, os atos criminosos de 8 de janeiro, houve aquele pacto federativo, né, aquela imagem muito forte do presidente Lula conversando com governadores do país inteiro. Aquilo também foi uma sinalização importante. No entanto, a gente vê governadores importantes de estados muito importantes para o país, como o de Minas Gerais, o Romeu Zema, que não tem demonstrado, digamos, nenhum tipo de alinhamento. Inclusive, aproveita alguns momentos para fazer críticas ao governo federal. Aí já seria pedir demais, no caso de Zema. Minas Gerais é um estado super importante para o país e para as eleições, né? Olha, aí depende da circunstância do presidente. O Zema já falou em algum momento que ele seria um parceiro na área administrativa do Lula, mas ele parece optar quer dizer, Minas não deve estar precisando tanto do governo federal, parece optar por uma tensão política. Aí vai de cada um. Você vê lá na questão do pacto em relação ao 8 de janeiro, foi uma circunstância que uniu todo mundo, inclusive Minas Gerais. Mas, aí que eu te digo, isso não quer dizer, isso não determina a posição político-partidária de cada um. E, aliás, gente, acho super saudável, né? Porque já imaginou, olha como seria ruim se governadores, por causa da circunstância administrativa, se submetessem política e eleitoralmente também a quem está no poder. Aí a gente não teria oposição, a gente não teria contraditório, a gente não teria disputa, enfim. Isso tudo é muito ruim. Relação civilizada é ótimo, é desejável, é saudável. Agora, uma relação de submissão, digamos assim, de pensamento único, de submissão
de interesses, a questão, você deixar de lado também a sua questão da sua disputa político-eleitoral, isso não é ruim, porque isso não é típico, não é inerente às democracias, onde um dos pilares é justamente essa disputa de contraditórios.